Gênesis, capítulo 42, versos 36. Ainda que apareça aqui no telão, abra sua Bíblia em casa aí, tenha o costume para você poder manusear aí a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Essa mensagem ela tem um tema que diz: ainda em meio às dores. Vou repetir: ainda em meio às dores. Vamos ler? Diz assim: então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Senhor, meu Deus e Pai, usa minha vida, meu Pai, como canal, meu Deus, para os ouvintes nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, tudo e a todos nesse momento. E no nome de Jesus. Amém. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Amados, em nossas vidas, muitas vezes amargamos perdas que certamente elas são difíceis de esquecer. Certamente não esquecemos. São lembranças, momentos que machucam, que nos marcam. E se marca, é porque um dia nós fomos atingidos naquilo que nos era de grande valor, de mais valioso. Lembranças essas que fazem com que a estrutura do ser humano se abale, a estrutura emocional, a estrutura física, espiritual. E tem pessoas que não suportam, não aguentam esses abalos, e ela consequentemente ela é tomada pelo desespero, ela é tomada pelo desânimo. Tem pessoas que são tomadas pela a falta de fé, falta de confiança. Ela desestrutura a sua vida, a sua alma, a sua estrutura. Ela é abatida, ela retrocede, ela sente as perdas. E na Bíblia a gente tem um personagem chamado Jacó, que também passou por esses momentos de dores, de aflições, de angústias. Esse homem, essa pessoa, esse personagem é Jacó. Jacó, como todos, creio que conhecem a história linda, maravilhosa desse homem. Ele tem o seu filho José. Ele perde, na verdade, seu filho José. Não uma perda de morte, uma perda temporária. Todos nós conhecemos a história que José foi humilhado,
pelos seus irmãos, jogado naquela cisterna, naquele buraco, como queiram. Enfim. E lá na frente a gente sabe que Deus exalta aquele homem como governador do Egito. Mas eu quero falar da perda, ainda que tenha sido uma perda temporária para Jacó, seu pai. E a Bíblia relata, se você ler com calma, mais em casa, porque essa história é muito linda, irmãos. Eu já conheço bem a história, mas cada dia que a gente vai lendo, a gente vai se aprofundando, a gente vai percebendo que existem coisas maravilhosas que a gente pode, pega como ensinamento para nossas vidas. E a gente acha bastante interessante a história desse homem. E Jacó, como já havia perdido seu filho José, como se não bastasse, ele passa por uma situação difícil, de fome, de escassez, de crise. Jacó e sua família passam por crise na terra de Canaã. E aí ele resolve juntar seus outros filhos e dar uma ordem: olha, vocês vão lá para a terra do Egito. Vocês vão lá comprar alimentos, cereais, mantimentos para a nossa família, porque já estamos passando por outras dificuldades, que é a falta de alimento. Estamos passando por crise. Já não bastava a perda daquele homem, e aí agora ele fala da crise que rodeia aquela cidade de Canaã, aquela terra de Canaã. E aí ele envia seus filhos para comprar alimentos, cereais, mantimento lá na terra do Egito. E ao chegarem lá, ele se depara com seu irmão já governador, José. Até aí tudo bem. Eles não o reconhecem como seu irmão José. Mas José sim. Mas ele não se deixou ser reconhecido. E aí conversa vai, conversa vem. Quando José, ele pergunta pelo seu pai. Ele queria saber se o pai ainda estava vivo. Pergunta pelo seu filho Benjamim, o mais moço, o mais novo. Inclusive era filho dele. Era filho de Jacó com Raquel, José e Benjamim. E aí José interroga aqui os seus irmãos. E seus irmãos, ele diz que está tudo bem, que a família, que o pai está em casa, e Benjamim também está debaixo da sua guarda. E aí José, ele envia de volta os seus irmãos. O texto é grande, irmãos. Eu vou resumindo aqui para você poder entender. E aqueles irmãos, eles retornam para casa, para Canaã, com seus sacos cheios de cereais, de alimentos, com os dinheiro que eles haviam levado para comprar. Mas José recusou, não aceitou. E aí seus filhos voltam para casa. E chegando em casa, ele conta tudo o que aconteceu para o seu pai Jacó. E Jacó, recebendo a notícia de que Simeão havia ficado retido pelo seu irmão José, como forma de garantia, porque José queria ver o Benjamim, queria que trouxesse Benjamim, o seu irmão caçula. E Simeão, ele fica retido com José como garantia. E eles voltam, contam tudo para o seu pai. E o seu pai tem mais uma notícia ruim. Aqueles homens
se tornaram portadores de notícias ruins. Ao regressarem para casa, eles dão essa notícia ruim. Olha, pai, nós tivemos que deixar Simeão como garantia para aquele homem, aquele governador, e ele deseja ver Benjamim, e nós temos que levá-lo para que ele possa soltar toda a nossa família. E Jacó, no versículo 36, ele diz: então lhes disse Jacó, seu pai: tende-me privado de filhos. José já não existe, porque na mente dele José já havia sido morto. Simeão não está aqui, porque ficou retido nas mãos de José, governador do Egito. E ides levar a Benjamim. Ou seja, era muita coisa na cabeça daquele homem já com idade. Como se não bastasse, Jacó já vinha trazendo consigo a dor da perda de José. E como se não bastasse, ele perde também Simeão, e logo em seguida Benjamim. Confesso para você, irmãos, eu não sei como seria a minha reação. São perdas consecutivas. Eu fiquei imaginando como é que ficou o coração daquele homem, já de idade, tendo essas perdas. Sabe, irmãos, existem perdas diversas. Existem perdas materiais que abalam o homem no sentido genérico. Existem perdas que abalam o homem do trabalho, que diz respeito ao emprego, a sua empresa, que de repente a pessoa tinha uma posição elevadíssima naquela empresa, e de repente ele perde aquele emprego, aquela posição. Existem vidas também que perdem seus entes queridos, e consequentemente vem aquelas dores, vem a angústia, vem o sofrimento, e a pessoa é obrigada a lidar com aquilo. Algumas conseguem suportar, algumas conseguem segurar, manter a sua estrutura e continuar a sua vida, mas outras não. Outras, elas são tomadas, essas pessoas são tomadas pela dor, aquelas lembranças vão tomando forma dentro delas, e elas ficam fracas, não conseguem, não tem mais aquele desejo de fazer a obra, porque ela tem todos os motivos para dizer que não quer fazer mais isso ou mais aquilo. Ela tem todos os motivos. Jacó tinha todos os motivos, irmãos, para chutar o balde. Jacó tinha todos os motivos para deixar de lado o Deus que servia. Jacó tinha todos os motivos para deixar de lado a adoração ao Senhor. Foram 3 perdas que machucaram a sua alma. E muitas pessoas estão assim, irmãos, machucadas, mas sem forças, sem desejo de vir para a igreja. Mas pastor, como? Qual o motivo que eu tenho para voltar a colocar o meu uniforme? Qual o motivo que eu tenho para voltar à igreja? Qual o motivo que eu tenho para voltar ao trabalho, para dar o melhor de mim? Sabe, irmãos, existe a terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo. Essa terceira pessoa tem a função de consolar os corações. É essa terceira pessoa que dá força para a pessoa abatida se reerguer,
levantar a cabeça e colocar a sua vida em ordem, pegar a retomada da sua vida. A pessoa, ela não pode se entregar, ainda em meio às dores, que é o tema da mensagem. Ela precisa se reerguer. Ela precisa fazer com que as coisas ao redor dela voltem a funcionar. Ela não pode parar no tempo. É difícil, pastor, sim, é difícil, é doloroso, porque são perdas. E ninguém gosta de perder. Mas aquilo dói dentro da pessoa. Aquilo traz angústias. Aquelas lembranças machucam. Mas nós precisamos entender que existe um Deus que tem o melhor para nós, que tem o melhor para cada um que teve alguma perda valiosa. Entenda você, meu amigo, minha amiga, que Deus tem vinho novo na sua vida. Deus tem um vinho novo para te dar lá na frente. Estou falando de alegria. Alegria essa que talvez você não tem mais. A autoestima mais, a que você não tem mais, por causa das suas perdas. Seja ela material, seja ela física, dos seus entes queridos. Talvez existem pessoas que tiveram perdas piores do que Jacó, porque as perdas de Jacó foram temporárias, elas foram restituídas pelo Senhor. Você vai ver que mais à frente toda a família se reúne. Mas enquanto isso não acontecia, Jacó teve que conviver, teve que aprender a conviver com as dores. Isso é importante para nós, irmãos. A vida não é feita só de ganhos. Na nossa trajetória, nós vamos chorar, nós vamos ser abatidos, nós vamos ser atingidos por notícias ruins, desagradáveis. Mas a gente não pode parar no tempo. A gente precisa manter a nossa caminhada. Nós choramos, nós lamentamos, porque temos sentimentos, somos humanos. O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. E quando se fala em alma, fala em sentimentos. Quando se fala em alma, fala em dor. Quando se fala em alma, fala em angústia. E é isso que o ser humano, ele sente. Porque ele tem sentimentos. Mas eu torno a repetir. As pessoas não podem ficar paradas no tempo. Jacó sofreu bastante, irmãos. Mas ele teve duas posturas a serem seguidas por todos nós. Em meio às dores, Jacó teve duas posturas que a gente precisa entender e adotarmos para nossas vidas. No capítulo 43, no capítulo 43, do versículo 11, nosso querido Mateus vai colocar para a gente ver. Olha o que diz a palavra. Respondeu-lhes Israel, seu pai, no caso Jacó: se é tal, ou seja, se não tem mais jeito, fazei pois isto. Isso depois dele ter recebido as notícias: tomai do mais precioso desta terra
nos sacos para o mantimento e levai depressa a esse homem, ou seja, a José. 2 pontos: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra. Olha só, nozes de pistácia, uma árvore, e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano, referente àquele dinheiro que José rejeitou, não quis recebê-lo como compra dos alimentos. Então essa primeira postura de Jacó foi o quê? Em meio às dores, irmãos, preste atenção, em meio às dificuldades, à angústia, ao sofrimento da alma, Jacó, ele não perdeu a postura de um adorador. Ele separou o melhor que ele tinha para dar para aquele homem, para dar para o governador. E isso é importante, irmãos. Isso é importante para todos aqueles que tiveram perdas dolorosas. Ainda em meio às dores, faça o melhor diante das suas mãos. Procure fazer o melhor que está dentro de você para o Senhor. Ainda que você venha a estar magoado, chateado com algumas perdas, com sofrimento de alguma coisa valiosa que você perdeu, por favor, não pare no tempo. Dê o seu melhor. E o melhor está dentro de cada um de vocês. Está dentro de cada um de nós. A nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, as nossas obras na casa do Pai, em meio às dores, vamos procurar fazer o melhor para o Senhor, porque aos poucos, irmãos, no decorrer da vida, o Espírito Santo, Ele vai confortando, Ele vai consolando os nossos corações, a nossa alma. Mas é importante a gente manter a postura de um grande adorador, de uma grande adoradora. Entender que o Senhor é o Deus que está no comando ainda, no controle das nossas vidas, ainda que a gente perca algumas coisas, Deus ainda é Deus nas nossas vidas. A gente precisa entender isso, que existe um Deus soberano, que viu, que vê todas as coisas, que permite todas as coisas, mas ainda é o Deus que está acima de tudo e de todas as coisas da nossa vida. É difícil, pastor, é difícil. Recentemente eu perdi uma tia, como se fosse a minha mãe. E eu só ficava pensando naquela figura, naquela mulher de Deus. Aprove a Deus levar a sua vida, mas eu tenho certeza que lá em cima Deus já havia guardado um lugarzinho para ela. E eu fiquei alguns dias com aquilo na minha cabeça, pensando nela, porque era uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, que não media esforços para dar o seu melhor para a obra de Deus, e toda a sua família. Desde pequena eu já notava isso nela. Ela é uma mulher que se entregava de corpo, de alma para a obra do Pai. Eu aprendi muitas coisas com ela, e aprove a Deus levá-la. E eu fiquei com aquilo na cabeça, irmãos. Mas eu entendi que a vida continua. A vida continua. E hoje
sua família, seus filhos, netos, estão alegres, porque eles também sabiam para onde ela ia. E isso é uma alegria para mim também. Porque quando eu olhava para ela, eu via minha mãe. Idênticas. E a minha postura foi de não me prostrar. Não parar no tempo. Continuei exercendo as minhas funções. Continuei dando o melhor de mim. Assim como Jacó. E a segunda postura de Jacó, irmãos, está no capítulo 43, versos 14. Vamos ver se o nosso querido amado coloca ali na tela. Diz assim: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, José no caso, para que vos restitua, olha só, o vosso outro irmão, está falando de Simeão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, Jacó falando, quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Olha só. Olha a postura desse homem. Jacó diz que se tivesse que perder os filhos, perderia. Ele entendeu que existe um Deus maior do que tudo e de todas as coisas. Essa é a segunda postura para mim e para a tua vida, irmãos. Essa é a segunda postura. Ainda que perca, reconheça o Deus que é o Todo-Poderoso. Ainda que doa, reconheça que existe um Deus que vai restituir, vai dar vinho novo para mim e para você. E o vinho dele dura para todo sempre. Não é o vinho do mundo que tem validade, não, é o vinho dos céus, que não tem validade, mas é eterno. Coloca isso no teu coração. Perdeu? Não pare no tempo, continue adorando a Deus. No nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. A gente corre aqui no tempo. No nome de Jesus. Feche teus olhos, Senhor. Meu Deus e Pai, tome em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, tome em tuas mãos os teus filhos, aqueles, meu Pai, que tem o coração doído, machucado. Restaura, dê vinho novo. Restitua, meu Pai. Restitui aquilo que é possível. Meu Deus, tudo isso eu te peço para glorificar o nome do Senhor, meu Pai. Tome em tuas mãos, meu Deus, as almas machucadas, que o Espírito Santo venha confortar, venha consolar, meu Deus, no nome de Jesus, e que elas venham retomar na vida, meu Deus, com força e com alegria, e não a alegria do mundo, mas sim a alegria do Senhor, no nome do Senhor Jesus.